Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, resolvi trazer esse assunto aqui pra vocês, porque é algo que eu senti no coração, né? De trazer essa mensagem, porque eu tenho observado várias notícias no mundo, acompanhado algumas coisas, e às vezes eu vejo, cara, a parte da ignorância das pessoas, quando você fala para ela a respeito desses assuntos, quando você tenta, de certa forma, né, explicar para ela, tentar ajudar com algum conhecimento, com algum sinal. Mas aí você vê os comentários nas redes sociais, debochando. Às vezes você fala uma coisa, as pessoas ignoram. Mas é tempo da gente despertar, sabe? Tá na hora da gente acordar dessa ilusão, desse mundo. Já não há mais tempo de ficar perdendo, pessoal. Não há mais tempo de ficar brincando de ser cristão, brincando com as coisas de Deus. A palavra de Deus fala lá em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus. O mundo já é do maligno. Esse mundo aqui já é do maligno, pessoal. O mal está em toda parte. Hoje em dia, se você comete um crime, você vira uma influência, você vira um famoso, todo mundo começa a gostar. Agora, quando você fala a verdade, quando você tenta pregar a palavra de Deus, as pessoas simplesmente começam a debochar. É uma grande perseguição. E esse é um período na qual a gente está vendo vários acontecimentos no mundo. E eu vejo grande parte dos cristãos ignorando. Grande parte dos cristãos hoje em dia estão preocupados com relacionamentos, preocupados em fulano e ciclano que não mandou mensagem, preocupado com um monte de coisas, teologia da prosperidade. Mas Jesus está voltando, pessoal. Olha o mundo como tá, as pessoas estão cada vez mais doentes. As pessoas estão cada vez mais doentes. Entendeu? Você vê cada absurdo, as pessoas ouviu hoje, pessoal. Teve uma notícia de uma família que acabou saindo ferido de uma tragédia. Acho que tinha uma mãe, a mãe, o pai e o bebê. E as pessoas no comentário colocando assuntos nada a ver, relacionado à política, relacionado a qualquer outra coisa, rindo da situação, debochando. A palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriará. Mas a gente, o nosso propósito, nós que temos um chamado, uma missão, nós devemos sair disso, sair dessa matrix, dessa linha de raciocínio que esse mundo tenta colocar na nossa cabeça, que hoje em dia tenta enfiar na nossa cabeça de que essas coisas são normais, que devemos aceitar tudo isso, mas não são normais, pessoal. A promiscuidade, o que está destruindo os relacionamentos hoje em dia é a promiscuidade, a infidelidade, a traição, a pornografia, entre outras coisas, é motivo de orgulho, é motivo de, sabe, é triste ver essa situação. E a pornografia é o maior problema deste século. Porque tem destruído muitas relações. E eu vejo as pessoas romantizando isso. Ah, porque você tem que fazer mesmo, porque você tem que consumir, porque tá difícil de se relacionar. Mas as pessoas esquecem que tudo envolve energia, envolve espiritual. E a última coisa é que a gente tem que ser escravos, pessoal. A partir do momento, eu falo isso por experiência, porque todas as vezes que eu tentei ser escravo disso, desse mal, ser escravo de outros tipos de tentação, me afastava do caminho, me afastava do chamado que Deus tinha para minha vida. O mundo tá ruim, política não vai salvar ninguém. Seu parente, as pessoas não vão arrumar, não vão consertar este mundo. Um mundo a qual não busca a presença de Deus. Um mundo que cada vez mais você vê as pessoas ridicularizando, as igrejas estão contaminadas. As igrejas modernas estão contaminadas. Eu fiz um vídeo a respeito desse assunto, sistema religioso, e eu não estou generalizando falando que todas as igrejas são assim, porque de fato, pessoal, Deus trabalha individualmente na vida de cada pessoa, dentro do nosso interior. Mas quando eu comecei a ter esse despertar espiritual, quando eu comecei a abrir mais a minha consciência, não é que somos especiais e somos melhores do que as outras pessoas, mas a gente percebe como que as pessoas estão lá, estão cegas, estão com os olhos fechados. A gente que tem um chamado, a gente que é uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa que tem um propósito de pregar, curar, alertar,
ela sabe que o mundo que a gente conhece é na verdade um teatro. E a gente, às vezes, a nossa vida, a gente é condicionado a tudo. Às vezes eu achava que minha vida era ter um bom trabalho, era ter um bom relacionamento, era ter uma boa casa, um bom carro, mas eu percebi que essas coisas não preenchiam de fato a minha vida. Todas as vezes que eu tentava me encaixar no sistema, me encaixar nisso, nunca dava certo. Parecia que eu estava sempre empurrando, sabe? Parecia que eu me sentia totalmente deslocado, pessoal. E cada vez mais que eu vejo esse mundo, cara, sabe? As pessoas estão muito doentes e elas não percebem. As pessoas estão muito doentes. E não é só uma doença física, é uma doença mental, é uma ideologia. Hoje em dia as pessoas elas consomem tanto conteúdo imundo, tanto conteúdo porco, que acaba entrando na mente delas. Isso também se trata tanto contra a pornografia, contra os influenciadores. Música também, as frequências musicais afetam muito o cérebro das pessoas, porque tudo começa na mente, pessoal. A libertação começa aqui, ó, na consciência, de você mudar suas atitudes, ver os seus conceitos, porque Deus não chama a gente para uma vida de perfeição, mas uma vida de um relacionamento, uma vida de santidade, de entrega, de se alimentar da presença de Deus. Não ser bobo, não ser legal, não ser ingênuo. As pessoas vão perecer porque elas são ingênuas. Elas querem continuar nessa ingenuidade, elas querem continuar nessa ilusão, nesse mundo doce, esse mundo do conto de fadas. O mal dominando por toda parte. Às vezes eu vejo o cristão que mais almeja a terra do que o céu. Às vezes eu me questiono, será que essa pessoa realmente é um cristão? Uma pessoa que realmente está afirmado? Porque quanto mais, pessoal, você vai buscando, você vai entendendo, despertar, você percebe como que esse mundo é vazio, sem sentido. As relações hoje em dia estão tão superficiais. As pessoas, você fala, as pessoas estão tão acostumadas com aqueles assuntos, sabe? Raso, sem graça. Quando você vai conversar com a respeito delas, disso, de despertar, de algo espiritual, elas simplesmente ignoram, riem, não acreditam. Mas a verdade é que nós não devemos fechar os nossos olhos. Devemos almejar o céu, sair das amarras, pessoal. Dessas brechas, às vezes um filme que você assiste, uma série que você assiste, um desenho, uma música, tudo isso influencia. Isso eu demorei muito tempo para perceber. Às vezes eu assistia algum filme, eu ficava irado. Às vezes eu via alguma coisa, eu ficava triste, para baixo do nada. E tudo isso influencia na nossa vida de uma forma. E a gente não percebe. Esse mundo é do maligno. Pessoas aí do mundo, pessoas grandes, pessoas que têm um certo tipo de influência, elas estão compactuadas com o mal. E a gente não deve seguir os padrões deste mundo, mesmo que as pessoas falem, porque você tem que fazer desse jeito para você ser reconhecido. Porque você tem que ser o cara, porque você tem que ser a mulher, porque não sei o que, não sei o que. Não dá um ouvido para essas pessoas. Porque a nossa alma é eterna, pessoal. E se a gente plantar coisas ruins aqui, lá na frente a gente vai colher. E hoje em dia muitas pessoas estão colhendo os frutos ruins, porque plantaram frutos ruins. A vida é uma escolha. Escolha fazer o certo, escolha fazer a vontade de Deus, mesmo que você perca tudo, mesmo que doa, mesmo que não faça sentido. Siga a vontade de Deus, porque quem segue a vontade de Deus vence e está do lado do vencedor. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo.